Olá, sou Rafael Yanes, fundador e CEO da Escola de Tecnologia Humana. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta série especial chamada Desenvolva seu Poder Humano. Não me entenda mal, por gentileza, quando eu digo poder humano, eu quero dizer que todos nós seres humanos temos certas habilidades e certas capacidades que geralmente não conhecemos. Nos últimos 4 anos, cientistas vêm monitorando pessoas comuns que intencionalmente estão desenvolvendo essas habilidades e essas capacidades. Os resultados são excelentes. Pessoas que estavam doentes, com doenças graves, que a medicina não conseguiu curar, voltando a ter saúde completa, como se nunca tivessem tido tal doença. Outras pessoas comuns, elevando em muito o seu status financeiro. As informações que você vai receber a seguir são todas de ordem científica. Então, se você assistir e prestar atenção a este vídeo, no final dele você terá mais conhecimento de como opera seu corpo e como interage com a energia. Você também poderá começar a enxergar que quase tudo depende de você. Isto vai te dar muito alívio, porque quando depende de nós, podemos mudar nossa vida. Podemos ter mais saúde, mais dinheiro, podemos escolher nosso destino. Toda semana será postado um vídeo novo sobre este tema, para que você possa se capacitar mais. Bom estudo! A cada emoção que criamos, se cria um produto químico em nosso corpo chamado neuropeptídeo. A doutora Candice Pert foi uma neurocientista e farmacologista reconhecida internacionalmente, que publicou mais de 250 artigos de pesquisa. Ela contribuiu significativamente para o surgimento da medicina mente-corpo. A doutora Pert disse: como as emoções comandam todos os sistemas do corpo, não subestime seu poder de tratar e de curar. As informações que vamos passar a seguir não são necessariamente da perspectiva dela, mas a partir das informações que ela desenvolveu, informações que ela compartilhou e descobertas que ela fez na comunidade médica. O que a doutora Pert nos disse muito claramente é que cada emoção que temos, seja uma emoção alegre, muito alegre, ou uma emoção triste, muito triste, quando temos essas emoções, elas não são apenas coisas que estão acontecendo no vazio. Existem consequências biológicas para nossas experiências e memórias que vêm delas. A cada emoção que criamos, se cria um produto químico em nosso corpo que é chamado de neuropeptídeo. Existe uma grande quantidade de novas informações que estão surgindo sobre o papel e o poder dos neuropeptídeos em nossa vida. Mas basicamente é assim que funciona. Quando temos um sentimento sobre uma experiência, nosso corpo está criando produtos químicos. Se for uma experiência alegre, acredito que você não vai a um terapeuta para pedir ajuda para diminuir sua alegria. Você não ouve as pessoas dizerem: me ajuda a diminuir minha alegria porque tenho muita alegria na minha vida. Isso você nunca ouve. Há uma razão para isso. Porque na alegria que experimentamos, esses produtos químicos que são criados metabolizam e se movem livremente pelo corpo. E é isso que eles querem fazer. Eles querem se mover através do corpo e metabolizar através das lágrimas, através da transpiração, através da urina, através das fezes, através dos fluidos corporais. Estamos sempre emitindo fluidos através de nossa respiração. Então vemos que quando estamos alegres, os neuropeptídeos parecem ser emitidos sem problemas. No entanto, quando temos uma experiência assustadora ou se somos ainda jovens, não temos as ferramentas para lidar com isso. Portanto, pode ser uma experiência traumática. Mesmo sendo mais velhos, sem ferramentas para lidar com isso, aquele trauma apresenta uma série de circunstâncias no corpo que impedem os neuropeptídeos de metabolizar. Eles não podem metabolizar porque estão trancados lá. Há uma constrição, um estreitamento dos dutos, que vem de não ser capaz de fazer sentido ou resolver a experiência.
É por isso que o trauma se torna um problema. Como as emoções negativas podem afetar sua vida? A doutora Candice falou sobre isso no seu livro Moléculas da Emoção, em estudos que foram mais longe, mostrando que é comum, não 100%, não sempre, mas é comum que nós armazenemos esses neuropeptídeos não metabolizados em órgãos e tecidos e glândulas que associamos com o trauma, com as coisas que tememos, com as coisas que experimentamos e que não podemos resolver, que não podemos reconciliar. O corpo é atemporal. O que seu corpo faz é dizer: eu entendo você, não pode processar agora porque você não tem as ferramentas. Então eu vou te ajudar. Vou guardar este neuropeptídeo não processado para você, até chegar a um ponto em sua vida que você pode me ajudar a processar e metabolizar essa experiência. É isso que o corpo diz para você. Para o corpo, poderia ser 1 ano, poderiam ser 60 anos. O corpo não está funcionando na mesma escala de tempo linear que nós estamos. E por isso que não deixa de ser comum que possamos curar-nos de uma experiência traumática a um nível que somos capazes. Vamos curar isso para sobreviver. Vamos lidar com isso da maneira que precisamos, como uma criança ou no início da vida, ou então mais tarde na vida, quando nos tornamos mais conscientes de nós mesmos, de nossos corpos, de nossa relação com nosso passado, de nossos próprios relacionamentos. Não é incomum o corpo aproveitar essa oportunidade como se fosse uma janela, uma oportunidade de metabolizar os produtos químicos, os neuropeptídeos que foram armazenados desde cedo em nossas vidas. Quando isso acontece, pode nos surpreender. Pode ser que não estejamos prontos para isso. Podemos não saber o que é isso que está acontecendo. Muitas vezes o corpo vê que é o momento oportuno. Podemos vê-lo conscientemente e muitos de nós já tivemos esse tipo de experiência. Vamos dar um exemplo. Quando um ente querido deixa essa vida, muitas vezes estamos ocupados com detalhes de arranjos, memoriais, convites, contato com a família, mas você ouvirá frequentemente que o aniversário de 1 ano é que atinge as pessoas. E a razão é porque naquele aniversário de 1 ano, por exemplo, você sente tristeza, ou você está chorando sem aparente razão, ou soluçando sem motivo aparente. Você pode estar sentado no sofá de sua casa e o corpo aproveita esta oportunidade para uma memória corporal. Então, isso são memórias corporais. São os produtos químicos no corpo que estão processando essas experiências. Então, o corpo pegará essa oportunidade para começar a metabolizar alguns desses neuropeptídeos. E como isso acontece? Você vai sentir os sentimentos ou experimentar as emoções da experiência de perda ou tristeza ou palavras não resolvidas. Eu gostaria de ter dito isso, eu gostaria de ter feito aquilo. Então, isso é um tipo de memória corporal. Há outro tipo de memória corporal, que é chamado de memória muscular, onde ensinamos nosso corpo a responder de uma forma muito específica. Por exemplo, se você jogou futebol, existem certas jogadas que ficam gravadas na memória do seu corpo. Se você aprende a jogar tênis, você está usando memória do corpo para gravar as posições de bater a bola, força de bater, reação dos pés para movimentar-se, etc. Você aprende a confiar na memória corporal, que é a repetição dos músculos até o ponto em que os neurônios começam a mudar e dar a resposta para o que você está treinando esses músculos, para fazer a memória corporal. Comprovação da existência do campo quântico. Existe um campo de energia que nos envolve e nos permeia. Os cientistas já comprovaram a existência do mesmo, através das descobertas científicas, por meio de um instrumento científico gigantesco, o Grande Colisor de Hadrons, LHC, da CERN, Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. Um supercondutor e acelerador de partículas
localizado em Genebra, Suíça, na fronteira com a França. Essa descoberta foi publicada em 2012. É uma evidência científica para este campo de energia, que é chamado de campo quântico. Intuitivamente, você e eu e muitas pessoas acreditávamos que esse campo existia e muitos de nossos ancestrais indígenas sempre aceitaram que o campo estava lá. Não era preciso provar, mas a ciência chegou a conclusões sobre o fato de que este campo de energia está bem aqui. Isto é muito interessante, porque este campo de energia é mais do que apenas energia aleatória. É um campo de informação e estamos em constante comunicação com essas informações. O ser humano está em constante interação com o campo quântico. O ser humano tem, em média, cerca de 50 trilhões de células no seu corpo, e cada uma dessas células é composta por cerca de 100 trilhões de átomos. Esses átomos não são estáticos, eles não estão parados, eles são dinâmicos, porque estão constantemente emergindo do campo quântico e entrando de volta para o campo quântico, como se fosse um ritmo de dança, e isto nos diz que não somos seres estáticos, somos seres dinâmicos. E é essa a beleza de nossa existência, porque torna a mudança possível, porque nós não estamos presos numa configuração estática dos átomos. Para a condição de saúde de nossos corpos, ou do tecido de nossos corpos, ou de nossas glândulas, ou de nossos órgãos, tudo isso é dinâmico. Quando assumimos uma consciência que fornece um novo modelo para os átomos que estão surgindo, esses átomos vão estar em conformidade com esse plano. Então, se gostamos do que estamos fazendo, nós apenas continuamos fazendo a mesma coisa. Se quisermos mudar o que somos, se quisermos ser saudáveis, ou se quisermos despertar nossos sistemas de regeneração, de rejuvenescimento, de nossa resposta imunológica, então começamos a assumir a consciência da mudança que queremos. Quando você tem saúde e está em paz, você assume o estado de criador. Então você pode mudar seu status financeiro. Você assume a consciência de quanto você quer ganhar, que tipo de trabalho quer executar e qual o tipo de vida que quer levar. Como mudar nossa consciência para interagir com o campo quântico? Há diferentes maneiras de mudar nossa consciência porque todos nós aprendemos diferentemente. Na Escola de Tecnologia Humana, criamos e desenvolvemos ferramentas específicas para a mudança de consciência. Se é por um método ou por outro, o importante é que podemos mudar nossa consciência e esse é um tipo diferente de memória. Assim, no campo quântico, não só temos a memória que informa nosso corpo de como se apresentar no mundo, mas também estamos depositando memórias no campo quântico. À medida que avançamos no tempo e no espaço, estamos criando uma memória agora mesmo. O que eu estou dizendo para você agora, neste momento presente, a partir de agora se tornará uma memória. Agora está gravado no campo quântico e essas memórias não desaparecem. Elas estão no campo de tempo e espaço. Nossa memória não está no cérebro, está no campo quântico. Alguns neurocientistas começaram a ver no final dos anos 90 e no início dos anos 2000 que nós realmente armazenamos memórias em nosso cérebro. Eles estavam dissecando memórias e dizendo que parte do cérebro contém essa memória e como você deve saber, esta memória deveria estar no neurônio, mas eles não conseguiram encontrá-la porque não está lá. O que parece ser é que os neurônios não guardam as memórias. Os neurônios são a antena que formamos que nos ligam às memórias que gravamos ou estampamos no campo do tempo e espaço, chamado de campo quântico. Para que nossas memórias estejam no campo quântico, o que estamos fazendo com nossos neurônios é que estamos configurando nossos neurônios para acessar essas memórias, da mesma forma como antigamente configuraríamos uma antena de televisão
ou uma antena para sintonizar uma determinada estação de rádio. É uma maneira diferente de pensar. Karl Pribben fez um trabalho pioneiro com isso quando descobriu e escreveu o papel do cérebro, dizendo que o cérebro é holográfico, que a memória parece ser holográfica. Karl Pribben, médico austríaco, professor nas universidades americanas de Stanford e Georgetown, desenvolveu, em colaboração com o importante físico David Bohm, o chamado modelo holográfico do cérebro da função cognitiva. Com este modelo, Pribben teorizou que a informação e, portanto, também as memórias armazenadas em nosso cérebro não são gravadas nos neurônios, mas são o resultado de padrões de ondas interferentes, explicando assim a capacidade do cérebro de armazenar uma enorme quantidade de informações em um espaço relativamente pequeno. Produtos químicos do ambiente podem impactar nossos neurônios. As implicações que acontecem para algumas pessoas são realmente interessantes quando começam a perder o acesso às suas memórias, quando elas começam a experimentar o que chamamos de demência ou diferentes formas de demência. Por exemplo, Alzheimer é uma forma de demência. O que significa é que as antenas de nossos neurônios estão perdendo sua capacidade de conectar com nossas memórias no campo quântico. Por que isso acontece? Muitas razões, muitas possibilidades potenciais. Existem razões ambientais, existem produtos químicos. No ambiente, o alumínio é um desses produtos. Mercúrio é outro. Os aditivos em muitos dos produtos que usamos em nossos alimentos. Outros metais, como cádmio, estão no corpo e se acumulam em órgãos muito específicos, incluindo o cérebro. Eles não metabolizam, não os lavamos com água, como fazemos com a vitamina B e a vitamina C, por exemplo. Então, quando somos expostos ambientalmente a esses produtos químicos, ao longo do tempo, começam a impactar a forma como os neurônios podem se comunicar para acessar as memórias. Essa é uma possibilidade. Substâncias químicas atuando nas sinapses. Sinapses são zonas ativas de contato entre uma terminação nervosa e outros neurônios, células musculares ou células glandulares. Nossos corpos são tão inteligentes que têm a capacidade de criar substâncias químicas dentro de nossos corpos, que se acumulam na sinapse entre os neurônios, onde o sinal dispara de um neurônio para outro. Nossos corpos podem criar produtos químicos sob certas condições que vão estacionar na sinapse, e eles vão absorver a faísca, de modo que quando tentamos uma memória, podemos tentar e podemos enviar esse sinal através do neurônio, mas esse sinal nunca chegará ao seu destino, porque o produto químico que o absorveu, dessa forma, nos impede de alcançar aquelas memórias, o que significa que nós perdemos aquelas memórias. Se nossos corpos são tão inteligentes, por que deveríamos criar essa condição em nossos corpos? Vamos dar alguns exemplos de estudos que foram feitos com celebridades, onde as pessoas têm um trauma em suas vidas que as machucou tão profundamente que o que todas elas querem fazer é esquecer. Elas vão declarar repetidamente que elas esqueceram a dor, que elas esqueceram o sofrimento, que elas esqueceram o trauma. Elas vão dizer uma e outra vez que elas não se lembram. Isso vai muito profundo no poder de nossas intenções, no poder de nossa relação com a consciência. Se você considerar que nossos ancestrais nos disseram que cada palavra que falamos é um comando no campo quântico, é um comando para nosso corpo, não é apenas uma palavra vazia. Palavras têm poder, as palavras têm significado. Neurocientistas avaliam cientificamente o poder da palavra. Andrew Newberg, neurocientista americano, professor do Departamento de Medicina Integrativa e Ciências Nutricionais e diretor de pesquisa do Marcos Institute of Integrative Health no Thomas Jefferson University Hospital,
Andrew tem sido um pesquisador proeminente no campo da neuroteologia e imagem cerebral médica nuclear. Em particular, sua pesquisa se concentrou no desenvolvimento de traçadores de neurotransmissores para a avaliação da religiosidade, bem como distúrbios neurológicos e psiquiátricos, incluindo depressão clínica, traumatismo craniano, doenças de Alzheimer e doença de Parkinson. Andrew Newberg nos diz que uma palavra tem a potência de regular para cima ou para baixo os genes de estresse em nosso corpo. Uma palavra pode nos mudar geneticamente. Bom, isso é um mecanismo muito poderoso. Para que nossas palavras tenham poder, e quando dizemos para nós mesmos uma e outra vez, quero esquecer as coisas que me machucam, se considerarmos que isso é um comando para o corpo, e o corpo está a retribuir, o nosso corpo diz, está bem, você quer esquecer? Posso providenciar isso para você. E o corpo começará a criar um produto químico que corresponda ao seu desejo de esquecer. Muito em breve, a capacidade de acessar recordações dolorosas não existirão mais. Estudos científicos mostram uma forte correlação entre o nosso desejo de ter as ferramentas para resolver o problema e o trauma. Nossa solução é esquecê-los. E quando declaramos a nossa consciência ao nosso corpo, à nossa mente, ao nosso cérebro que estamos esquecendo, nosso corpo, nossa mente e nosso cérebro têm a capacidade química para espelhar o comando para responder a isso. É uma maneira muito diferente de olhar para a demência e está ganhando supremacia entre a comunidade de saúde mental. Porque o que sugere é que quando começamos a perder essas memórias, reconhecemos que temos uma opção, que podemos ir de forma singela, que podemos seguir esse caminho se nós escolhermos, ou talvez seja o nosso corpo se manifestando. Por outro lado, você pode querer olhar para o trauma que não foi resolvido, que você está pedindo para esquecer e resolver esse trauma antes de você perder o acesso a essas memórias. Não estamos dizendo que é certo ou errado, bom ou ruim. Todos nós aprendemos de forma diferente, todos nós vivemos de forma diferente. Resumo dos diferentes tipos de memória. Resumindo tudo isso, estamos falando de diferentes tipos de memória. Estamos falando sobre os neuropeptídeos gerados a partir de nossas emoções, que irão metabolizar, ou seja, deixar nosso corpo ou ficar armazenados em nosso corpo. Essa é a memória corporal. Também temos a memória muscular, que está ligada diretamente à memória neural, às redes neurais de repetição. Por exemplo, quando estou treinando para jogar tênis, os saques, as jogadas específicas, a postura corporal, etc., eu estou fazendo isso de novo, e eu estou construindo os comprimentos neurais que me permitem ter esses movimentos, e eles se traduzem na memória muscular. E, finalmente, também temos as memórias que estamos constantemente estabelecendo e acessando através de nossos neurônios, no campo quântico. Compreenda a expressão tempo e espaço. Este assunto é fascinante. O tempo avança, agora não há nada na física que impeça que o tempo se mova para trás. No entanto, normalmente não experimentamos isso conscientemente. Em nossos sonhos podemos, em nossas memórias também podemos. Você sabia que a cada momento que se passa, você, eu e todos, estamos avançando no espaço? Então pare e pense que estamos avançando no espaço. Agora você não está mais onde você estava um momento atrás. Quando eu comecei a falar sobre isso, você não pode estar, eu não posso estar, porque nosso planeta está se movendo no espaço e nem sempre nos damos conta disso. Não estamos cientes disso, mas não estamos no mesmo local onde estávamos minutos atrás. O espaço está ligado ao tempo. E isso foi chamado por Einstein o tempo-espaço. Então,
Enquanto viajamos nesta jornada da nossa vida, através do tempo e espaço, nossas experiências estão sendo colocadas e estampadas no lugar, no momento em que tivemos a memória no tempo e espaço que acabou de passar. E nós fazemos isso ao longo de nossas vidas. Quando temos as redes neurais, elas sempre podem sintonizar por ressonância através da vibração essas memórias. Essas memórias estão conosco. E é por isso que um músico que já foi músico por 50 anos de sua vida e sobe no palco para tocar uma música que ele tocava quando estava com 18 anos, ele tem a memória muscular e ele tem a memória das palavras e performance que ele pode ter acesso. Bem, chegamos ao final deste vídeo. Fico agradecido pela sua audiência e espero que tenha aproveitado ao máximo. Gostaria que deixasse seu like e se inscrevesse no meu canal. Assim você será avisado quando sair um novo vídeo. Até mais!